As câmeras já tinham parado de filmar no set de Happy Days. A jaqueta de couro que definiu uma era da televisão estava pendurada em algum lugar no Smithsonian. No entanto, décadas depois, quando Henry Winkler se aproximava de seu 80º aniversário, algo permanecia não resolvido na história de uma das amizades mais queridas da televisão. Entre as filmagens naquele lote da Paramount nos anos 70, entre os polegares para cima e os bordões, entre a fama que envolveu um jovem ator e os sonhos de direção que atraíam outro, havia uma verdade sobre Henry Winkler e Ron Howard que o público nunca compreendeu totalmente. O Fonz e Richie Cunningham, eles eram como irmãos na tela, observou uma vez a historiadora de televisão Barbara Thompson. Mas o que acontece quando um personagem se torna maior do que o próprio show? O que acontece com uma amizade quando os holofotes mudam? A resposta levaria quase meio século para emergir completamente. Aos 80 anos, Henry Winkler finalmente revelou a complicada realidade de seu relacionamento com Ron Howard durante a era de Happy Days, uma verdade que reformula nossa compreensão de uma das duplas mais icônicas da televisão. Hoje, vamos explorar o que realmente aconteceu entre esses dois atores quando as câmeras não estavam gravando, como eles navegaram pelas marés cambiantes da fama e por que essa história importa não apenas para os fãs de uma sitcom querida, mas para qualquer pessoa que já teve que manter uma amizade sob circunstâncias extraordinárias. Nascido em 30 de outubro de 1945 em Manhattan, Henry Winkler cresceu em uma casa onde a realização era tudo. Filho de imigrantes judeus alemães que escaparam da Alemanha nazista a tempo, o jovem Henry lutava com dislexia não diagnosticada, levando seu pai a chamá-lo de Dummer Hund, cachorro estúpido. O que seus pais não conseguiam ver era a notável inteligência emocional do filho, sua capacidade de ler o ambiente, de entender as dinâmicas não ditas entre as pessoas, de ter empatia profunda. Eu via o mundo de forma diferente, Winkler refletiria mais tarde. Eu não conseguia processar palavras em uma página, mas conseguia ler cada emoção no rosto de uma pessoa. Essa sensibilidade, nascida da luta na infância, mais tarde informaria tanto sua atuação quanto sua compreensão das dinâmicas complexas no set quando uma estrela começa a ofuscar outra. Mas é aqui que fica complicado. A mesma empatia que faria Winkler ser amado pelos colegas de elenco também o tornaria extremamente consciente das dinâmicas de poder em mudança que estavam prestes a se desenrolar. Em 1973, Winkler, com 27 anos e apenas alguns créditos menores em seu nome, entrou em uma audição para uma nova sitcom da ABC, ambientada na Milwaukee dos anos 50. O papel de Arthur Fonzarelli, o Fonz, foi inicialmente concebido como um personagem menor, um cara durão para contrastar com a estrela pretendida do show, Richie Cunningham, de Ron Howard. Howard, por sua vez, já era a realeza da televisão, tendo crescido diante dos olhos da América como Opie Taylor em The Andy Griffith Show. Durante sua audição, Winkler fez uma escolha crítica que alteraria a história da televisão. Em vez de interpretar The Fonz como um bandido unidimensional, ele infundiu o personagem com uma ternura surpreendente sob o exterior de couro. Eu conhecia caras assim em Nova York, ele explicou mais tarde. Eles eram durões, sim, mas sempre havia algo mais sob a superfície. Os produtores ficaram instantaneamente encantados. O que eles não poderiam saber era como essa decisão de elenco alteraria fundamentalmente a trajetória do show e testaria uma amizade que mal havia começado. Quando Happy Days estreou em 15 de janeiro de 1974, foi posicionado como o veículo de Ron Howard. No entanto, na segunda temporada, algo inesperado estava acontecendo. O público estava se apaixonando por The Fonz. Seus bordões, e sente-se nisso, estavam sendo repetidos nos pátios das escolas por toda a América. Sua jaqueta de couro se tornou icônica. Seu gesto de positivo entrou no léxico cultural. Entre 1974 e 1980, Winkler refinou o personagem com um gênio sutil, encontrando a humanidade no que poderia ter sido uma caricatura. O Fonz apareceu em Happy Days, de 1974 a 1984, Laverne and Shirley, em 1976 e Mork and Mindy, em 1978, tornando-se o embaixador entre programas da ABC. Enquanto isso, Winkler recebeu 3 indicações ao Emmy em 1976, 1977 e 1978 e ganhou 2 Globos de Ouro em 1977 e 1978. O que o público não viu
Foi a tensão interna que esse sucesso criou. Os executivos da ABC, ao verem a popularidade de Fonzie, começaram a pressionar por mais enredos centrados em Fonzie. Mercadorias com o Fonz inundaram as lojas e lentamente, inevitavelmente, o programa que havia sido concebido como Richie Cunningham e Amigos estava se tornando Fonzie e Companhia, e foi aí que tudo mudou. Ron Howard cresceu em sets de televisão. Filho do ator Rance Howard, ele foi dirigido por lendas como Andy Griffith, que lhe ensinou não apenas sobre atuação, mas sobre dignidade no mundo do entretenimento. Quando Happy Days começou, Howard não estava apenas pensando em sua carreira de ator, ele sonhava silenciosamente em se tornar diretor. Ron estava sempre observando as configurações das câmeras, fazendo perguntas entre as tomadas. Lembrou o diretor de Happy Days, Jerry Paris. Ele estava estudando a arte mesmo enquanto atuava. A relação entre Howard e Winkler era, segundo todos os relatos, respeitosa desde o início. Eles eram tipos diferentes de artistas com ambições diferentes. Howard era metódico, cerebral, já pensando na vida por trás das câmeras. Winkler era intuitivo, emocionalmente sintonizado, totalmente imerso em dar vida ao Fonzie. O que quase ninguém percebeu foi que, à medida que a popularidade de Fonzie explodiu, criando o que mais tarde seria chamado de febre Fonzie, a dinâmica entre esses dois homens seria testada de maneiras que revelariam seus verdadeiros caracteres. A questão não era se a amizade deles sobreviveria, mas como ela seria transformada. Em 1975, a tensão estava se tornando evidente. Executivos da rede supostamente consideraram mudar o nome do programa para Fonzie's Happy Days. Materiais promocionais apresentavam cada vez mais Winkler em destaque. As entrevistas à imprensa começaram a focar mais no Fonz do que em Richie Cunningham. Houve um momento em que percebi que o personagem tinha ganhado uma vida que eu nunca imaginei. Winkler disse mais tarde ao New York Times: as pessoas não viam mais Henry, elas viam o Fonzie. Isso é ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Para Howard, a mudança criou uma situação estranha. Ainda tecnicamente o protagonista do show, ele se viu cada vez mais em um papel de apoio. A imprensa começou a especular sobre tensão entre os atores. Colunistas de fofoca observavam sinais de ciúmes ou ressentimento. O desgaste físico também foi considerável. Winkler sofreu lesões nas costas ao realizar as acrobacias de Fonzie. O peso emocional da fama repentina afetou sua vida pessoal. Enquanto isso, Howard sentia a pressão silenciosa de ver sua posição no programa que ele ancorava lentamente se erodindo. Agora, se você está se perguntando como dois jovens lidaram com essa situação extraordinária, quando a ascensão de um parecia vir às custas do outro, você esperaria uma história de ego de Hollywood e rivalidade amarga, mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde sobre o que realmente aconteceu entre Henry Winkler e Ron Howard. Em 2023, quando Winkler se aproximava de seu 80º aniversário e refletia sobre uma carreira de mais de 5 décadas, ele finalmente abordou a tensão há muito especulada com notável franqueza em suas memórias, Being Henry, The Fonz and Beyond. A verdade sobre Ron e eu durante Happy Days é algo que precisei esclarecer por anos, escreveu Winkler. Todos assumiram que havia ciúmes e ressentimento à medida que a popularidade de Fonzie crescia. Eles esperavam uma típica batalha de egos de Hollywood. O que realmente aconteceu foi algo completamente diferente. O que Winkler revelou foi que, naqueles momentos cruciais em que o Fonz estava eclipsando Richie Cunningham, quando homens menores poderiam ter sucumbido à rivalidade, Howard fez uma escolha que definiu tanto o relacionamento deles quanto seu caráter. Ron veio ao meu camarim um dia depois de termos recebido o último roteiro, outro episódio centrado no Fonzie. Winkler contou: eu estava nervoso, esperando tensão. Em vez disso, ele disse algo que nunca vou esquecer. Isso está funcionando para o show, Henry. Vamos torná-lo ótimo juntos. Este simples momento de graça, explicou Winkler, definiu o tom para tudo o que se seguiu. Enquanto a imprensa procurava sinais de conflito, o que realmente acontecia nos bastidores desafiava os estereótipos de Hollywood. A narrativa comum sobre Happy Days sugere que Howard deixou o programa em 1980 porque ele ressentia o domínio de Fonzie. A realidade, como ambos os homens esclareceram, era muito mais complexa. Howard vinha cultivando ambições de direção desde a adolescência. Sua saída foi menos sobre fugir da sombra de Fonzie e mais sobre perseguir um sonho que ele tinha muito antes de Happy Days começar.
O que muitas vezes é ignorado é como o produtor Gary Marshall lidou com as dinâmicas em mudança. De acordo com Winkler e Howard, Marshall foi transparente sobre a pressão da emissora para destacar mais o Fonzie. Ele nunca colocou os atores uns contra os outros. Em vez disso, criou um ambiente onde eles podiam abordar as mudanças abertamente. Gary literalmente nos chamava para o seu escritório. Howard lembrou mais tarde em uma entrevista conjunta com Winkler. Ele dizia: "A ABC quer mais Fonzie. Como fazemos isso funcionar para o programa e para vocês dois?" Essa transparência evitou muitos problemas. Veteranos da indústria reconhecem essa situação como rara. A maioria dos programas que experimentam uma mudança tão dramática na popularidade de um personagem implodem devido à tensão interna. O fato de Happy Days ter continuado com sucesso e com seu elenco intacto indica que algo incomum estava acontecendo nos bastidores. Mas é aqui que fica complicado. As escolhas que esses jovens atores fizeram em particular moldariam não apenas suas carreiras, mas também sua amizade de 5 décadas de maneiras que eles não poderiam ter imaginado. Em 1980, Ron Howard tomou a decisão de deixar Happy Days. A imprensa imediatamente especulou que este era o ponto de ruptura inevitável, o resultado final de anos de tensão sobre o domínio de Fonzie. As manchetes praticamente se escreviam sozinhas. Ron Howard foge da sombra de Fonzie. Mas a verdade, como ambos os homens confirmariam mais tarde, era completamente diferente. Howard estava saindo para dirigir, não para escapar. Seu primeiro grande filme, Grand Theft Auto, 1977, já havia demonstrado seu potencial atrás das câmeras. O que é notável é o que aconteceu em seguida entre os dois atores. Quando Ron me disse que estava saindo para dirigir em tempo integral, eu fui a primeira pessoa a apoiá-lo, revelou Winkler em uma entrevista de 2023. Eu sabia que esse era o sonho dele muito antes de Fonzie se tornar popular, e Ron fez algo igualmente importante. Ele me garantiu que eu poderia dirigir episódios de Happy Days se quisesse tentar. Essa troca, esse apoio mútuo, em um momento que poderia ter sido um ponto de ruptura, transformou o que poderia ter sido o fim de um relacionamento em um novo começo. Howard passou a dirigir Night Shift, 1982, escalando Winkler para um papel principal que o ajudou a começar a se libertar do estereótipo de Fonzie que ameaçava definir toda a sua carreira. E foi aí que tudo mudou. Não com ciúmes ou ressentimento, mas com uma parceria que duraria mais do que o programa que os uniu. À medida que a carreira de diretor de Howard decolava com filmes como Splash em 1984, Cocoon em 1985 e, eventualmente, Apollo 13 em 1995 e Uma Mente Brilhante em 2001, Winkler enfrentava o desafio que muitos ícones da televisão encontram: escapar da atração gravitacional de seu papel definidor. A década de 1980 se mostrou difícil enquanto Winkler lutava contra o estereótipo. Sua grande virada veio através da reinvenção, mudando para a produção e direção. Em 1993, ele cofundou a Winkler Rich Productions, dando-lhe o controle criativo que nunca teve como ator. Seu trabalho produzindo programas como MacGyver, de 1985 a 1992, demonstrou seu alcance além da atuação. O retorno de Winkler à atuação proeminente veio nos anos 2000 com papéis reveladores em Arrested Development, de 2003 a 2019, como o advogado incompetente Barry Zuckerkorn. E, mais tarde, em Barry, de 2018 a 2023, que finalmente lhe rendeu seu primeiro Primetime Emmy Award em 2018, aos 72 anos. Ao longo dessas décadas de evolução profissional, algo notável aconteceu. A amizade de Winkler e Howard se aprofundou. Eles permaneceram presentes na vida um do outro através de transições de carreira, marcos familiares e os inevitáveis altos e baixos da indústria do entretenimento. Nós fomos aos casamentos dos filhos um do outro, observou Winkler em 2020. Celebramos vitórias e apoiamos um ao outro em momentos difíceis. Isso não é comum neste setor. O que quase ninguém percebeu foi que a semente dessa conexão duradoura foi plantada naqueles primeiros dias tensos, quando escolheram a colaboração em vez da competição. À medida que Winkler se aproximava dos 80 anos, suas reflexões sobre o relacionamento com Howard tornaram-se mais nuançadas. Em várias entrevistas por ocasião do lançamento de suas memórias em 2023, ele abordou equívocos que persistiram por décadas. As pessoas querem o clichê de Hollywood, o ciúme, a traição, explicou Winkler em uma entrevista de podcast. A verdade sobre Ron e eu
é ao mesmo tempo mais simples e mais profundo. Eu às vezes senti a pressão de ser o Fonzie, absolutamente. O Ron às vezes se sentiu deixado de lado no próprio programa. Tenho certeza de que sim. Éramos humanos, mas o que nos definiu não foram esses sentimentos. Foi como escolhemos lidar com eles. Winkler esclareceu que o relacionamento deles não era perfeito. Eles tinham divergências criativas, momentos de frustração, o atrito normal de dois artistas apaixonados trabalhando sob pressão. Mas essas tensões naturais nunca se transformaram na rivalidade que Hollywood esperava. O que eu quero que as pessoas entendam, disse Winkler, é que nossa amizade não era sobre negar sentimentos difíceis, era sobre não deixar esses sentimentos definirem nosso relacionamento. Essa é a verdade que foi simplificada demais por anos. Essa realidade complexa, de que manter a conexão deles exigia trabalho, comunicação e respeito mútuo, oferece uma história mais autêntica e valiosa do que a rivalidade imaginada ou uma fantasia sem atritos. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. A escolha de apoiar um ao outro não apenas preservou uma amizade, criou uma parceria criativa única que beneficiaria ambos os homens por décadas. Nos bastidores, tanto Winkler quanto Howard construíram vidas fundamentadas na família e em valores que transcenderam Hollywood. O casamento de Winkler com Stacey Weitzman perdura desde 1978, produzindo 2 filhos e netos que ele adora. Sua luta contra a dislexia, diagnosticada apenas quando ele tinha 31 anos, levou-o a coautor a popular série de livros infantis Hank Zipzer sobre um menino disléxico, transformando seu maior desafio em uma fonte de inspiração para os outros. O casamento de Howard com a namorada do ensino médio, Cheryl Alley, dura desde 1975. Sua reputação como um dos diretores mais decentes de Hollywood, respeitoso com as equipes, leal aos colaboradores, reflete os valores que ele demonstrou no set de Happy Days. O que nos conecta além do trabalho, refletiu Winkler em 2022, é que ambos colocamos a família em primeiro lugar. Nós dois entendemos que tudo isso, a fama, o sucesso, não significa nada se você não tiver pessoas com quem compartilhar. Esse alicerce em valores familiares ajudou ambos a enfrentar as circunstâncias extraordinárias de sua fama precoce. Também proporcionou perspectiva durante momentos desafiadores na carreira, quando Winkler lutou contra a tipificação ou quando Howard enfrentou decepções críticas. Agora, se você está se perguntando se esses valores compartilhados foram parte do que os ajudou a lidar com o fenômeno Fonzie com tanta graça em comum, essa percepção estaria exatamente certa. O impacto de como Winkler e Howard lidaram com sua situação única se estende muito além de Happy Days. Sua abordagem criou um modelo de como co-estrelas podem navegar por dinâmicas em mudança com integridade. A influência de Winkler abrange gerações, desde sua icônica interpretação de Fonzie até seu trabalho vencedor do Emmy em Barry, desde seus livros infantis até sua presença nas redes sociais que irradia calor genuíno. O legado de direção de Howard inclui Willow, em 1988, Backdraft, em 1991, O Código da Vinci, em 2006, e documentários como Pavarotti, em 2019, criando um corpo de trabalho notável por sua versatilidade. Juntos, eles influenciaram como Hollywood entende parcerias criativas. Atores como Michael J. Fox, Jennifer Aniston e Bryan Cranston citaram seu exemplo ao discutir como lidar com o sucesso de personagens de destaque sem prejudicar as relações do elenco. A produtora que Howard cofundou, Imagine Entertainment, produziu projetos incluindo Arrested Development, que contou com Winkler em um papel cômico brilhante, trazendo sua parceria a um círculo completo. Este elenco não foi mera sentimentalidade. Demonstrou a genuína apreciação de Howard pelos talentos de Winkler, além de The Fonz. O que eles nos mostraram, observou o produtor de televisão, Greg Berlanti, é que o jogo de soma zero de Hollywood, essa ideia de que o sucesso de uma pessoa deve vir à custa de outra, é um mito destrutivo. As carreiras deles provam que há outra maneira. E foi aí que tudo mudou, não apenas para eles, mas para aqueles que seguiram seu exemplo. Houve alguma tensão real entre eles? Winkler reconheceu que houve momentos difíceis, especialmente quando os executivos da rede pressionaram por mais Fonzie, sem considerar como isso afetava o equilíbrio do show. Mas ambos os homens escolheram enfrentar esses desafios diretamente em vez de deixar o ressentimento crescer, porque Winkler esperou tanto tempo para
compartilhar esses detalhes. Algumas verdades precisam de perspectiva. Ele explicou em 2023. Eu precisei de décadas para entender completamente o que navegamos juntos. E, honestamente, as pessoas não estavam prontas para uma história sobre cooperação em Hollywood. Elas queriam drama, rivalidade. Agora, nos meus anos mais avançados, estou menos preocupado em alimentar essa expectativa. Howard ressentia a popularidade do Fonz? Segundo ele mesmo, não. Eu já sonhava em dirigir. Howard sempre afirmou. De certa forma, a popularidade de Henry me deu mais liberdade para começar essa transição. Não é a história que as pessoas querem ouvir, mas é o que realmente aconteceu. A amizade deles realmente durou todas essas décadas? Por todos os relatos, sim. Eles aparecem regularmente juntos em eventos da indústria, referenciam-se calorosamente em entrevistas e continuam a encontrar maneiras de colaborar. Em 2020, Howard escalou Winkler em seu filme, The Shrinking of Treehorn, sua mais recente reunião profissional. O que realmente fez Howard deixar Happy Days? De acordo com ambos os homens, sempre foi o plano de Howard fazer a transição para a direção. O momento, após 7 temporadas, permitiu que ele saísse com o programa ainda bem-sucedido enquanto perseguia suas ambições de direção em um momento ideal em sua carreira. Aos 80 anos, as reflexões de Henry Winkler sobre sua relação com Ron Howard revelam algo profundo sobre como navegamos as pressões competitivas da vida. Os jovens atores que poderiam ter se tornado rivais, em vez disso se tornaram amigos para a vida toda ao fazer escolhas diárias para se apoiar em vez de se minar. Olhando para trás agora, Winkler escreveu em suas memórias: "Vejo que o que aconteceu entre Ron e eu em Happy Days não foi apenas sobre nossas carreiras. Era sobre o tipo de homens que estávamos determinados a ser. Poderíamos ter ouvido as vozes que nos empurravam para o ciúme e a competição. Em vez disso, escolhemos algo mais difícil, mas infinitamente mais gratificante. Essa perspectiva, adquirida através de 8 décadas de experiência de vida, nos leva de volta àquele lote da Paramount, onde 2 jovens atores enfrentaram uma situação extraordinária. A verdade que Winkler finalmente compartilhou não era sobre escândalo ou conflito, mas sobre algo muito mais contracultural em Hollywood, uma amizade genuína mantida através de circunstâncias desafiadoras. Mas é aqui que fica complicado. Às vezes, as histórias mais poderosas de Hollywood são aquelas que desafiam nossas expectativas de drama e, em vez disso, nos mostram como é a verdadeira integridade quando as câmeras não estão rodando. Em uma indústria conhecida por relacionamentos descartáveis e alianças convenientes, o vínculo entre Henry Winkler e Ron Howard é um testemunho silencioso de uma possibilidade diferente. A história deles nos lembra que a forma como respondemos ao sucesso, tanto o nosso quanto o dos outros, revela muito mais sobre nosso caráter do que o próprio sucesso jamais poderia. Talvez a verdade mais profunda que Winkler finalmente compartilhou aos 80 anos não fosse sobre o passado, mas sobre como seguir pela vida com graça, celebrando as jornadas dos outros enquanto navegamos a nossa, escolhendo a conexão em vez da competição, entendendo que há luz suficiente para todos brilharem. No final, a história de Fonz e Richie Cunningham, de Henry e Ron, transcende Hollywood para tocar em algo universal sobre amizade, dignidade e a coragem de escolher o caminho mais difícil e melhor.